Salve galera, e aí, tudo certo? Vamos aqui hoje falar um pouco sobre o jogo de ontem, Atalanta e PSG. E separando aqui alguns tópicos, a gente vai falar do time do PSG, depois a gente vai falar do Tuchel, depois a gente vai falar do meio campo, depois a gente vai falar do Thiago Silva, do Mbappé e por fim do Neymar. Então vamos lá por parte, falando que foi o jogo de ontem. Para quem não assistiu o jogo, foi 2-1 PSG, uma virada no finalzinho do jogo, com duas jogadas com participação do Neymar. Mas vamos começando falando pelo time do PSG e o que ficou faltando ontem pro time do PSG, que é um time caro, é um time de bastante dinheiro. Só que ontem entrou em campo com Sarabia na ponta, Neymar e Icardi. Icardi ontem não fez uma grande partida, mas longe de ser aquele jogador ruim que ele foi ontem. Ontem ele não se encaixou mesmo, foi pouco participativo. Parece que estava pesado ontem. E o Sarabia, né? O Sarabia, que não é jogador pro PSG, na minha opinião. Acho um jogador médio para baixo. Acho nada demais. Acho que tem diversos pontos, até no Brasil mesmo. Um campeonato brasileiro bem melhor do que o Sarabia. E saindo do Sarabia, falando um pouco do meio de campo ontem do PSG, né? O PSG entrou com o Herrera, o PSG entrou com o Gueye, entrou com o Marquinhos, meio campo. São três jogadores com um intuito mais defensivo do que ofensivo. A criação no meio de campo fica muito fraca. O Marquinhos não é jogador para criar. O Gueye não é jogador para criar. O Herrera também não é jogador de criar. Então são três jogadores bons defensivamente, mas que não cria praticamente nada. E você deixa o Neymar praticamente encarregado de fazer tudo no campo. Você sai da ponta toda hora, você vê ele no meio do campo, voltando até próximo aos zagueiros para criar, porque se não sair, é a mesma coisa que o Messi faz no Barcelona. Se não sair, se não voltar para tentar fazer essa criação, vai acabar. A bola vai acabar não chegando de uma forma ou de outra. Então, um jogo meio de campo muito defensivo mesmo, o jogo de ontem. E eu vou falar um pouco sobre o Tuchel, né? O Tuchel tá com o seu segundo ano já no PSG. Ano passado saiu naquele jogo contra o Manchester United, depois de ter feito uma grande partida lá no Old Trafford. E no jogo de volta conseguiu ter aquela eliminação vergonhosa, né? Não sei nem se dá pra botar tanto na culpa dele. Tem umas jogadas individuais lá e tal. Mas que não é um trabalho bom, né? São 2 anos já de trabalho. Ontem o time foi extremamente desorganizado. É um time de bons jogadores. Você tem ali o Neymar, você tem outros diversos bons jogadores dentro do time, mas você não tem um conjunto, você não tem um coletivo. O time da Atalanta é um time, tecnicamente, individualmente falando, é bem inferior. Tipo, pegar jogador por jogador é bem inferior ao PSG, mas tem um conjunto, tem um time, tem uma ideia, todo mundo ali sabe o que tem que fazer dentro de campo. Não é um bando de jogadores organizados, sem ideia do que fazer dentro do campo e parecendo um jogador, parecendo um time do futebol brasileiro, né? Que você pega o craque, você dá a bola pro craque e você vai, resolve. Dá a bola no craque, vai, resolve. Acontece muito isso no futebol brasileiro. E o Tuchel faz um trabalho ruim, não tenho a menor dúvida que depois daquele jogo, se continua aquele 1-0 pro Atalanta, ele ia vazar ontem mesmo, ele não ia ficar no time e com razão. É um trabalho fraco, o time de PSG é um bando em campo, não tem organização nenhuma, dependente de um cracaço que é o Neymar. E foi o que aconteceu ontem, né? Acabou resolvendo individualmente. Se fosse depender do time ali, não ia conseguir a classificação de ontem. Então vamos agora falar um pouco do que foi a partida do Thiago Silva ontem, né? Partidaça do Thiago Silva. Eu vi muita gente falando ontem nas redes sociais, criticando o Thiago Silva, principalmente por causa daquele acontecimento lá de 2014, fica chamando o cara de chorão, etc e tal. O brasileiro tem uma mania de pegar no pé das pessoas assim, por motivos que não tem nada a ver com o que ele é dentro de campo, que ele é como jogador. O Thiago Silva, pra mim, foi o melhor zagueiro da Copa de 2018. Com o Miranda, fez uma dupla de zaga maravilhosa. E o jogo de ontem, ele foi bem pra caramba, principalmente no segundo tempo. Não deixou o Zapata criar praticamente nada, não deixou ganhar jogada em cima dele. E o Zapata não é um jogador de muita técnica, não é um jogador de muita qualidade, mas é um tanque de guerra, né? Deve ter quase 1,90, deve ter 1,85 mais ou menos. Pesa pra caramba, deve pesar uns 90 quilos a mais. Pô, parece um tanque de guerra. Você pegar um jogador daquele ali, mesmo sem técnica, o cara bota a bola na frente, principalmente a jogada dele, você pega a bola, você pode perceber, ele tá sempre querendo botar a bola na frente pra correr, porque não tem muita técnica, não tem muito o que fazer. É botar na frente, sair trombando todo mundo, você parar um cara daquele ali. Da Vaza já deve ter jogado com os caras daquele tamanho ali, meu irmão. É difícil demais de parar o cara daquele tamanho. Não é tão técnico, como eu acabei de citar, mas é difícil, não é fácil marcar um jogador daquele tamanho, com aquela força que ele tem. E o Thiago Silva jogou pra caramba ontem.
com dois laterais nada confiáveis, e você tem naquele time do PSG o Bernard e o outro, acho que é o Kehrer, né? O nome é Kehrer. E nada confiável, e você toda hora tem que ficar cobrindo um, cobrindo outro, cobrindo um, cobrindo outro. Nada fácil você ter essa preocupação. Além de você ter que marcar um negão daquele tamanho, você tem a preocupação toda hora de você ficar cobrindo o lateral. E eu não sei porque sabia toda que o brasileiro não, algumas pessoas têm com o Thiago Silva, tem muita aquela coisa do choro de 2014, e de jeito nenhum quer entender o quão bom jogador é o Thiago Silva, 10 anos do auge aí. O Thiago Silva, desde que tá na Europa, joga em alto nível, fez a escolha errada de ter ido pro PSG, jogar numa liga fraca. A mesma coisa acontece com o Verratti também, é muito subestimado por jogar numa liga fraca, acaba não enfrentando os melhores atacantes e fica meio escondido, né, que é a liga menos vista, mas é um grande jogador, e a gente viu isso na Copa de 2018 e até na Copa de 2014 mesmo. Ele jogou bem pra caramba e é um dos grandes zagueiros, é o melhor zagueiro dessa geração brasileira. Não tem outro zagueiro melhor do que o Thiago Silva dessa geração. E aí eu coloco aí fácil aí nos 5 melhores zagueiros aí dessa década, pode-se dizer. Botar ele, o Sérgio Ramos, o Van Dijk aí, pode colocar mais dois aí que na minha lista do top 5 ele não sai. Vamos agora falar um pouco do Mbappé, né? Entrou no segundo tempo ontem. E entrou bem pra caramba. Você vê que quando ele entrou, a mudança foi drástica. Eu jogo ali mais pelo lado esquerdo ontem e ele ajuda o Neymar demais, que ele acaba, além de ser uma opção pro Neymar, ele acaba ajudando muito porque ele tira a atenção tanto do Neymar. Quando você só tem o Neymar ontem, praticamente só tinha o Neymar, você fica muito focado no Neymar. Quando você tem o Mbappé, a sua atenção ela meio que já é dobrada. Você tem outro jogador pra você ficar de olho também. E ele, com a velocidade que ele tem. Muita gente fala que ele só tem velocidade. Daí ontem foi um jogo pra dizer que não é só velocidade. Ele tem bastante técnica. É um jogador rápido, veloz. Sua maior arma é a velocidade e a força. Mas um jogador técnico também, habilidoso, sabe driblar. E é um dos 10 melhores jogadores do mundo aí, facilmente pra mim. E a entrada dele ontem foi crucial. Depois que o Mbappé entrou na partida, virou completamente outra partida pro PSG. E o próximo jogo agora, não sei a data exata que vai ser esse jogo, mas agora deve ser daqui uns 5, 6 dias mais ou menos, o jogo da semifinal. Hoje vai ter o jogo do Atlético e do Leipzig, e para ver quem o PSG vai enfrentar. E ele deve ter condições para jogar os 90 minutos, né? O Verratti volta também. O Di Maria volta também e o PSG vai vir mais completo, né? Agora vai ser 4 jogadores aí individuais. Você pode colocar aí o Neymar, o Mbappé, o Di Maria e o Verratti. 4 jogadores de grande nível. Jogaria na grande parte dos clubes no futebol mundial. E agora você é um time desorganizado, mas com 4 jogadores de alto nível, né? Já dá uma mudada já no ambiente do que é o time, porque é um time desorganizado pra caramba. O Tuchel deixou muito a desejar desse time. E por fim vamos falar um pouco sobre o Neymar. O Neymar na partida de ontem errou aquele lance lá logo no começo do jogo, de cara a cara. Faz tempo que eu não vejo ele perder um gol daquele. Depois lá teve o outro lance que com ele e o Icardi, mas não foi tão perdido assim, que meio que ele foi pra chutar e foi pra ou chutar ou passar, acabou não fazendo nenhum nem outro. E o outro lance que ele foi, aquele lance de esquerda, né? Foi aquele chute de esquerda que ele teve, que dá pra colocar gol perdido aí, né? O primeiro e o terceiro. E apesar demais, né, cara? Até os 80 e poucos minutos ali, naquele jogo já tava na mente já que aquele jogo ia cair na conta do Neymar. E deveria cair na conta do Neymar, porque ele é um cracaço de bola, é um jogador top 3 do mundo. E um cara que quer ser o melhor jogador do planeta não pode dar aqueles vacilos. Uma vez ainda vai. Mesmo assim, aquele primeiro lance ali não é gol pra você perder. E ainda teve o terceiro lance, que foi que ele chutou de esquerda e deu aquela isolada. E ontem eu poderia dizer facilmente aí que caramba, já assisti muita partida do Neymar, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. E eu não lembro do Neymar fazendo uma partida. Não foi uma partida ruim do Neymar, foi uma partida. Ele criou pra caramba ontem, ele driblou, quase não perdeu no mano a mano ontem. Foi criativo pra caramba, em nenhum momento se abdicou. Ficou se escondendo do jogo. Todo momento ele tava procurando a bola. Foi uma grande partida do Neymar, mas não tem como colocar aquela grande partida e não focar naqueles lances cruciais, que ali é lance de classificação. Você faz aquele gol ali no começo do jogo, muda completamente o que seria o jogo. O que seria o jogo mudaria completamente. Então ali, eu não lembro de uma partida que o Neymar falhou tanto assim, na hora crucial, na hora de fazer o gol, como aqueles 2 lances ali. Ainda mais foi um jogo de 4 finais de Champions, né? O peso é absurdo. Ele foi pro PSG pra ser o craque do time, etc e tal. A responsa ia cair toda em cima dele, e com razão, cara. Com razão. Eu não lembro no Brasil e nem na Europa o Neymar errando tanto no jogo tão grande como o que foi ontem. Só que quando o cara é abençoado, né? Acontece o que aconteceu ontem. E também ele tava procurando o jogo o tempo inteiro, né? Não pode tirar os méritos que ele. O Neymar não é um jogador de pipocar, o Neymar não pipoca. Ele falhou ontem. Ele não foi pipoqueiro, ele em nenhum momento se recuou
chegou no quesito que eu falo de ficar com medo mesmo, abaixar a cabeça e não tentar fazer os gols ou dar assistência, ou seja lá o que for, para contribuir pela vitória do time. Sofreu muita falta ontem, foi caçado como sempre, né? Já é costume. E quem acompanha o Neymar joga jogo sabe como é a caça em cima dele. Isso ele já tá acostumado já. E nos últimos momentos do jogo, né? Naqueles últimos 5 minutos, o NBA chama de clutch time, né? E ele foi tentar chutar aquela bola, pra mim, ele foi tentar chutar aquela bola, mas aquela dominada ali é pra poucos. Conseguiu dar o passe, Marquinhos fez o gol. E depois do lance, né? Antes de ter aquele toque pro Mbappé, ele tava na esquerda e ele tinha ganhado uma bola no mano a mano. Ele ganhou a bola no mano a mano, acho que foi tentar cruzar a bola na área, a bola sobrou pro lateral, pro Kerr, e aí teve aquele passe pra ele, e ele, porra, aquele passe dele pro Mbappé, ele teve pouco tempo pra dar aquele passe. Se você perceber aquele passe, se você conseguir olhar aquele passe de novo, ele tava todo torto. Ele tava todo torto, aquele passe meio todo torto. E ele olhou pro lado esquerdo dele, né? E no lado direito do zagueiro, você percebe que ele olha ele aqui de frente pro zagueiro. Ele olha pra esquerda como ele vai dar a bola num pé do Mbappé, só que ele mete a bola por trás. E o zagueiro, ele meio que fica perdido, aquele meio segundo que o zagueiro perde, pensando demais, e não dá tempo se ele vai pra direita ou vai pra esquerda. E o zagueiro ficou pensando que ele ia dar a bola no pé do Mbappé, ele deu pelas costas. E aí quando ele faz a virada ali, o Mbappé com aquela velocidade, parece o Usain Bolt, ele já era. Deu a bola pro Choupo-Moting e foi o 2-1. E que partidaça, né? Esses gols assim no final, pra quem não é torcedor, pra quem tá acompanhando, eu tava torcendo pro PSG, por afinidade. O Neymar é um jogador que eu gosto pra caramba. E o jogo assim, você tem 2 gols no finais, quando não é seu time assim, é bom demais. Dá uma adrenalina absurda. E vamos ver aí, né, agora para semifinais, o que vai acontecer. Hoje tem o jogo do Atlético e do Leipzig. Eu acho que esse nível de atuação de ontem, só com o jogador individual, só com jogadas individuais, esperando muito do craque do time, acho que dificilmente passa do Atlético. O Atlético é bem maduro, o Atlético em jogo de mata-mata, Ave Maria do céu. É difícil demais você ganhar do Atlético. O próprio Neymar já perdeu pelo Barcelona contra o Atlético. E vem os jogadores agora, né? O Mbappé deve jogar os 90 minutos. O Di Maria volta, o Verratti volta, que o Verratti é o melhor meio-campista do time. E pode ajudar pra caramba aí, né? Mas tem que ter um ajuste maior, tem que ter mais equipe, tem que ter mais coletivo. Só jogada individual, só Neymar, ou o Mbappé que seja, é pouco demais. Pra time que quer ganhar a Champions League, precisa fazer ajustes aí. O trabalho do Tuchel é ruim. Se perde o jogo de ontem, tava fora. O PSG ia atrás de outro técnico. E não ia sei o que acontecer com o Neymar, né? Se ele ia... O próprio presidente, né? Não sei se ele pensaria que o Neymar seria o cara certo pra continuar tocando o projeto, porque ele foi contratado pra dar o título ao PSG, pelo menos tentar dar o título, pelo menos tentar não, pra dar o título. E se perde aquele jogo de ontem com aquelas 2 falhas dele, provavelmente deveria ter na mente dele que não seria nenhum absurdo vender o Neymar. O valor de mercado deveria cair pra caramba. O que 5 minutos faz, né? 5 minutos na vida de um jogador pode fazer uma diferença absurda, né? Em 5 minutos o Neymar ali seria rechaçado por todo mundo, ia se chamar de pipoqueiro. O presidente poderia querer vender, ele vai saber, o valor de mercado ia cair depois da partida de ontem, mesmo fazendo uma grande partida, mas falhou nos momentos cruciais. O valor de mercado ia cair, em 5 minutos o cara muda completamente a visão que você tem sobre ele, que é o cara decisivo, o valor de mercado sobe e como as coisas mudam de uma maneira rápida e veloz, né? Então é isso, mais ou menos isso aí foi só o primeiro podcast, não sei como a gente vai chamar o canal ainda, só o primeiro vídeo, tem algumas falhas aí, tô vendo um pouco travado ainda, etc e tal, mas a gente vai melhorando com o tempo aí, e é isso aí, queria dar um salve aí, um agradecimento a todo mundo que assistiu até agora aí, e tamo junto.